em relação ao material, se alguém quiser material das aulas também, a gente disponibiliza. Você está disponibilizando, né, os slides? O que precisar, tiver dúvida, a gente passa o contato dos professores para tirar dúvida também. O importante é que vocês tenham condições, né, como o próprio tema da palestra diz, né, tudo que você precisa saber. Então, a gente tem que tirar todas as dúvidas, não pode deixar ninguém voltar para casa sem dúvida nenhuma. Vou fazer uma breve apresentação do Danilo. Danilo é advogado, trabalha com a gente também. Ele também foi procurador-geral em Bugaçu, né, procurador de carreira, especialista em direito administrativo e eleitoral. Tem uma ótima bagagem aqui para fornecer para vocês em relação ao tema. Já participou também de bastante campanha, já, como muitos aqui, né, ficou fazendo aqueles atos preparatórios no município, na época que ele fazia a campanha ainda em Bugaçu, né? Mas, enfim, eu desejo a todos uma ótima aula e ficamos aqui à disposição de vocês, para que saiam daqui sem dúvida nenhuma. Muito obrigada e um ótimo bom dia. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a coordenação, nas pessoas do Dr. Hamilton e da doutora Karina. Agradecer também o ILP, os funcionários, a quem agradeço na pessoa da Thaís e vocês que estão todos aqui. Eu vou falar em pé, que eu me sinto mais confortável, mais à vontade, tá? Bom, o nosso tema é o registro de campanha, para muitos também conhecido como registro. Então, nós vamos tratar dessa questão aí, que é uma questão que eu não vou dizer para vocês que é uma questão assim tão complexa, um tema tão profundo. Existem outros temas no direito eleitoral que são bem mais complexos. Eu diria que a questão do registro de candidatura exige mais transpiração do que inspiração. Inclusive, nós vamos passar por isso, a legislação, as resoluções do TSE são bastante completas, são praticamente ali autoexplicativas. Salvo uma ou outra situação, muitas vezes até uma pessoa com experiência, que não precisa ser nem necessariamente um advogado, consegue desenrolar essas questões. Então, o registro de campanha, o conceito dele é o pedido de registro de candidatura refere-se ao ato postulatório por meio do qual os partidos e coligações requerem ao juízo eleitoral competente sejam veiculados como candidatos efetivos os postulantes indicados pela convenção. Antes da convenção existia a pré-candidatura, foi escolhido em convenção, isso é uma condição sine qua non para a candidatura, e faz esse pedido ao juízo competente. Nas eleições para presidente e vice, o juiz competente vai sair do TSE. No caso das eleições estaduais, governador, senador, deputado estadual, deputado federal, esse pedido vai ser dirigido ao TRE local. E, nas eleições municipais, prefeito e vereador, ao juízo eleitoral. Quando houver mais de uma zona eleitoral em determinado município, há indicação pelo TRE. Esse conceito que eu dei para vocês é do Frederico Alvim, um conhecido autor aí no ramo do direito eleitoral, e ele menciona que somente após o deferimento judicial do registro é que, de fato, nós podemos falar em candidatura. Antes, tecnicamente, só existem os pré-candidatos. Eu vou tentar passar aqui para vocês a minha experiência como profissional que atuou bastante tempo nesse ramo aí. Hoje a coisa está bastante evoluída, graças à tecnologia. Eu não vou dizer no meu tempo, porque eu vou entregar a idade, mas, quando eu comecei, a coisa era feita tudo naqueles formulários de papel, naqueles quadradinhos, que você tinha duas opções. Ou você datilografava, e para acertar aqueles quadradinhos era uma dificuldade,
e errou, começa tudo de novo, porque o pedido não pode, o pedido de certidão não pode ter nenhuma rasura. Ou você preenchia à mão. Eu, por exemplo, me sentia mais à vontade de preencher à mão. E não tinha nada de tecnologia, tinha que ir nos fóruns, fazer o requerimento, recolher a guia. E daí, de vez em quando, ainda dava assim, uma situação de homonimia. Eu lembro que a gente vinha buscar certidões da Justiça Federal aqui na Rua José Bonifácio. Daí você requeria lá, daí tinha o candidato lá, o Mardito, o nome dele era Manuel dos Santos. Aí saiu um homônimo lá em Araraquara. Aí ele chegou no escritório, falou: doutor, e agora? Como é que a gente vai pegar essa de objeto em pé aí? Aí você olha para o cidadão, você até fica com medo, né? A de objeto em pé é difícil. Pode passar. O Djalma Pinto sempre tem uma dificuldade em se definir qual é exatamente o lapso temporal que abarca o período eleitoral. Tem alguns que são até mais empolgados aí, que falam que é todo o ano no qual se realiza a eleição. O Djalma Pinto ele tem a definição que eu achei mais adequada aí, que ele fala que o processo eleitoral é aquele lapso entre que os candidatos, os partidos, as coligações, os eleitores desenvolvem todas as suas atividades e pode ser monitorados pela Justiça Eleitoral, objetivando aí que haja uma isonomia, uma paridade de armas. Uma coisa que eu acho fundamental entender no processo eleitoral é que tudo é feito, pelo menos em tese, buscando uma igualdade, uma isonomia, buscando que haja uma mesma situação em que todos possam disputar num campo relativamente ali plano, sem haver excessiva vantagem para alguém, em detrimento de outros. Claro que a gente sabe que isso acontece muito só na teoria. Por exemplo, uma coisa que eu acho que foi nefasto aí foi a diminuição do período eleitoral, que antigamente era de 3 meses, né, o período da campanha, passou para 45 dias. A gente não pode esquecer que a lei é feita por políticos, que muitas vezes querem garantir, querem se perpetuar no poder. Então, essa diminuição aí, supostamente em nome de se diminuir custos, ela, na verdade, foi feita no meu modesto entendimento, tá? Não sou o dono da verdade, mas, no meu entendimento, foi feito para beneficiar quem está no poder. Quem tem a máquina, quem tem a estrutura, quem é mais conhecido. Às vezes, um cidadão que tem muita vontade, ele é até bem relacionado, tal, mas ele não é um artista, ele não é um esportista, e diminuiu ainda o horário eleitoral gratuito. Então, além de diminuir o lapso do período de campanha, ainda diminuiu o tempo em que as propagandas são veiculadas. Então, isso tornou bastante inglória aí a campanha daqueles que são menos conhecidos. Então, a gente vai considerar o período eleitoral aí, o período de 45 dias a partir de 15 de agosto. Pode passar. A legislação que rege a matéria, ela, como eu falei, ela é bastante completa, é bem autoexplicativo ali a questão. A Constituição Federal, na qual eu recomendo atenção ali aos artigos 14 e seguintes da Lei Maior, a Lei 4737 de 1965, que é o nosso Código Eleitoral. Inclusive, vou fazer aqui também um parêntese. A gente, muitas vezes, gosta muito de copiar, principalmente os americanos. A gente copia, às vezes, até o que não é bom. Mas eu sou um defensor claro, tem suas falhas, tem seus equívocos, mas eu admiro o sistema eleitoral brasileiro. Às vezes, a gente pensa no americano, aquele sistema ridículo lá de furar o papelzinho, em que acabou acontecendo em 2 eleições agora da Hillary, que ganhou pelo voto popular e perdeu no colégio eleitoral, e a do Al Gore, que perdeu para o Bush filho lá, naquela eleição que foi tão polêmica, né?
Então, a gente tem aqui, em 1932, foi criada a Justiça Eleitoral. Nós somos o único país no mundo que eu tenho conhecimento que tem Justiça Eleitoral. Eu falo que é a jabuticaba, né? E, em 65, surgiu o nosso Código Eleitoral. Nós temos também a Lei 9.504, de 97, que é a dita Lei das Eleições, porque essa lei, toda eleição, quando ia se fazer o pleito, havia uma reforma, se criava um monte de coisa, então falaram, vou fazer uma lei das eleições para regular isso aí e acabar com essa situação de toda hora estar tendo mudança. Mas, como a gente tem visto aí, isso não acontece, porque todo ano, além da mini-reforma que acontece no ano anterior das eleições, ainda acontece também o TSE edita aquelas as resoluções que deveriam ser para explicar, estruturar, enfim, não deveria ter natureza de lei, mas muitas vezes a gente sabe que o TSE acaba extrapolando e, via resoluções, acaba legislando. Então, ali na Lei 9.504, especial atenção aos artigos ali do 10 ao 16b, no tema que a gente está tratando aqui, que é o registro de candidatura. Pode passar, por favor, o próximo slide. Aí tem a Lei 6490, que são a Lei das Inegibilidades. Essa lei, a gente tem que tomar especial cuidado ali no artigo 1º, que, inclusive, foi alterado pela Lei Complementar 135/2010, que é a dita lei da ficha limpa, né? E essa lei ali tem especial influência na questão do registro de candidatura, porque trata ali da questão de todas as causas de inegibilidade que podem, muitas vezes, jogar por terra uma pretensa candidatura. E também tem as resoluções do TSE, na qual eu dou especial destaque para essa resolução, a 23548, que é agora de 2018 e que vai regular o próximo pleito. O pedido de registro de candidatura ele vai inaugurar ali a situação jurídica do candidato. É condição sine qua non, é condição de registro que o candidato tenha sido aprovado na convenção partidária e ele esteja apto daí a requerer o registro de candidatura. A questão da convenção ela sempre é bastante tumultuada, ali muitas vezes os ânimos estão acirrados, né? E então é importante a gente destacar ali que a convenção, os partidos se reúnem, na qual vão discutir ali, claro que a convenção cada um faz se bem que às vezes até fazem conjuntamente. Na convenção vai se decidir com quem vai coligar nas eleições majoritárias e com quem vai se coligar também na eleição proporcional. Quando acontece a convenção e se opta pela coligação, o partido deixa ali, naquele momento, de ser um ator, ele só vai, de repente, ter personalidade jurídica ali para discutir alguma coisa interna ou até questionar algo da coligação, porque quem passa a ter ali se torna um ator é a coligação partidária, que vai ter os seus representantes ali indicados pelos partidos. Inclusive, o artigo 14 da Constituição ele coloca lá como condição de elegibilidade a filiação partidária no inciso 5º. Pode passar. A Lei Orgânica dos Partidos dispõe também, em seu artigo 15, inciso 6º, que deve conter, entre outras coisas, no estatuto, como é que o partido vai se organizar, como é que o partido vai se reestruturar e como é que vai realizar as convenções. Prepondera no nosso sistema a autonomia partidária. Dificilmente o Poder Judiciário vai se imiscuir em assuntos interna corporis, salvo num caso de grande legalidade, num caso que não seja respeitado formalidades, um caso de perseguição. Fora essas hipóteses, o partido tem autonomia interna garantida pela lei para, no seu estatuto, regular todas essas questões.
Essa norma também ela é reproduzida na Lei 9.504, no artigo 7º. E, nesse artigo 7º, diz que lá o partido deve ter, no seu estatuto, normas para escolha e substituição de candidatos, para a formação das coligações, tudo respeitando sempre o estatuto. Como falamos aqui, o partido tem autonomia para esse tipo de decisão, e o judiciário, a intervenção dele é em regime excepcional. Pode passar. Então, esse aí a gente já falou, da questão do partido ter autonomia para decidir. A gente tem que ter em mente também que não existe mais a candidatura nata, que era uma figura que era contemplada na legislação, que aqueles que estavam exercendo o mandato tinham direito adquirido de ser candidato novamente ao mesmo cargo. Houve um julgamento de uma ADI 2530-9, na qual o STF considerou que o dispositivo que garantia a candidatura nata ele feria a isonomia e a autonomia partidária. No meu sentir também, eu acho isso um equívoco, dentre tantos que o STF já tem cometido e já cometeu. Porque, às vezes, tudo bem que você, quando está afiliado a um partido, você tem que seguir a linha, as diretrizes partidárias. Mas, às vezes, em razão de questões pessoais, e muitas vezes o partido, ao sabor das conveniências dos seus dirigentes, ele muda ali da água para o vinho. Um exemplo, um caso clássico de que esse fim da candidatura nata foi prejudicial é um vereador aqui em São Paulo, Cláudio Fonseca. Cláudio Fonseca é um vereador do PCdoB, ligado ao Sindicato dos Professores. Na gestão da Marta Suplicy, ela fez uma série de... Não estou aqui julgando, mas estou apenas relatando fatos. Ela fez uma série de... praticou uma série de ações que supostamente prejudicavam os professores. E o Cláudio Fonseca e o Carlos Gianazzi, que era do PT, hoje está no PSOL, se insurgiram contra isso. O que aconteceu? Na eleição seguinte, o PCdoB não deu legenda para o Cláudio Fonseca. Ele talvez não soube fazer uma leitura ali do cenário, continuou no partido, e o partido não deu legenda, ele ficou 4 anos fora, daí, para a eleição seguinte, ele se filiou no PPS e voltou a ser vereador. Mas ele não é um vereador que fez nada demais, ele simplesmente manteve ali uma posição, era ligado aos professores, defendeu a classe e, por isso, foi alvo de uma perseguição que não teria acontecido se a candidatura nata fosse válida naquele tempo. Uma coisa que a gente também tem que tomar bastante cuidado, que a gente está ouvindo bastante aí, agora mesmo está ouvindo, aí principalmente ligado ao PSDB, a questão das prévias partidárias, que é uma figura que acontece muito no direito americano. A legislação nacional ela não contempla a figura das prévias partidárias. No Brasil, não existe. Você pode até fazer as prévias, mas as prévias não têm valor legal. A convenção é o meio pelo qual os candidatos serão escolhidos, não podendo ser afastada a convenção em razão da realização das prévias. As prévias, muitas vezes, aqui no Brasil, elas são realizadas como uma pré-convenção, para discutir, para se debater, existe até uma votação, mas essa votação não tem valor legal nenhum. Ela tem, acho que até uma jurisprudência que eu juntei aí, um julgado do TSE, que é bastante claro e elucidativo. Ele diz que os partidos políticos podem realizar entre seus filiados as prévias eleitorais, destinadas a buscar orientação e fixar diretrizes, inclusive sobre a escolha de candidatos. A eventual divulgação pelos veículos de comunicação dos resultados de consulta interna não caracteriza, em princípio, propaganda eleitoral antecipada. Então, inclusive, a Justiça Eleitoral já se pronunciou sobre essa questão. Eu vou até deixar aqui claro, eventualmente até vou ler alguma coisa, mas eu estou procurando evitar para não ser um mero leitor de slide aqui, a aula não se tornar enfadonha.
E, como eu falei, vou tentar ainda falar sobre as questões mais palpitantes, as questões mais relevantes. Porque, como eu falei para vocês, a lei ela é bastante clara, bastante explicativa. Eu poderia chegar aqui, abrir o computador ali, sentar e ler a legislação. Mas acho que isso se tornaria... Acho que não foi isso que vocês vieram buscar aqui, e eu acho que se tornaria bastante enfadonho eu ficar sendo um mero leitor da legislação, algo que vocês poderiam fazer em casa. Então, eu estou usando o slide como um auxílio, mas, como eu falei, não vou descer as minúcias sobre cada coisinha, que isso tem, como eu falei, tem coisas aí nesse arcabouço jurídico aí que trata do registro de candidatura, que uma simples leitura, às vezes até do leigo, já permite a compreensão. Uma coisa também que tem estado bastante em questão aí, a questão da candidatura avulsa. A candidatura avulsa também não é contemplada no nosso ordenamento jurídico. O cidadão, como a gente já mostrou, tem que estar necessariamente filiado a um partido político para efeito de candidatura. A candidatura avulsa chegou até ser ventilada aí na última reforma aí, mas não foi aprovada, e eu achei ótimo, porque eu acho que eu acho que muita coisa tem que mudar nos partidos, principalmente na questão da democracia, mais participação das mulheres, dos jovens. Tem que, muitas vezes, o partido político fica aquela coisa ali fechada, e um grupelho decide, resolve tudo. Mas eu sou um defensor dos partidos políticos. Eu acho que a gente só vai... Acho que tem que diminuir o número de partidos políticos. É inviável a existência aí de 35 partidos políticos regularizados e mais uma quantidade praticamente igual, aí, se não maior, em vias de pedido de regularização lá no TSE. Um caso interessante que eu separei aí para tratar com vocês é um caso do vereador do vereador de Belo Horizonte, o Gabriel Azevedo. O Gabriel Azevedo é nosso colega, advogado, eleitoralista, é um jovem bastante dinâmico, polêmico, e ele se elegeu vereador nas últimas eleições, pelo PHS, minto. E ele tem uma situação sui generis lá na relação dele com o PPS. Vocês conseguem achar fácil isso aí na internet. Ele tem uma cláusula de independência e de abrigamento. O partido abriga ele, só que ele mantém a independência. Ele não tem que participar das atividades partidárias, ele não tem que votar com o partido simplesmente abrigou ele para que ele pudesse satisfazer o requisito legal de estar filiado a um partido político, mas ele, teoricamente, não tem nenhuma vinculação ideológica nem ali funcional com o partido. Ele se mantém totalmente independente na Câmara. Eu não sei como é que a Justiça Eleitoral vai se manifestar se um dia houver um litígio ali entre eles, que essa situação aí é a única que eu conheço no Brasil, é uma situação sui generis, nunca tinha visto. Eu não sei se a Justiça vai garantir ali o que foi tratado, o que foi pactuado, ou se vai considerar que aquilo ali é inválido, que o partido que ele tem que cumprir com as obrigações. Até, pelo que eu sei, o prefeito que foi eleito, o Alexandre Calil, também é do PPS, e o Gabriel foi até o coordenador de campanha do Calil. E eles já se indispuseram, desde 1º de janeiro eles não se falam, porque houve uma divergência ali na questão da eleição da mesa da Câmara. Mas, até agora, eles estão mantendo ali uma convivência talvez conveniente, mas chegar lá à frente, eu não sei como é que a Justiça Eleitoral, como é que o Poder Judiciário vai se manifestar, porque nós não temos ainda nenhum parâmetro. Podemos até ter uma ideia, podemos ter alguma... Mas não temos assim, uma linha que já foi adotada. Outra situação que a gente tem que ficar atento aí é que existe um julgamento que está para acontecer no STF, não foi pautado ainda,
e o relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Isso já torna a questão perigosa, o Barroso ser um relator, né? Porque o Barroso, eu não sei se ele teve algum problema e ele teve um vertiginoso esquecimento de tudo que ele escreveu, ou se não foi ele que escreveu aquilo lá, ele só assinou como dele. Porque professor de Direito Constitucional da UERJ, no Rio de Janeiro, um professor conceituado, e lá no STF, que é o guardião da Constituição, ele simplesmente ignora a existência da Constituição. A Constituição do Barroso é o que ele acha, é o que ele pensa, é a ideologia dele. Então, existe um advogado, que é o Rodrigo Mesomo, ele lançou candidatura nas últimas eleições para prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e ele queria ser candidato avulso. Lógico que a candidatura dele foi indeferida, e ele perdeu em todas as instâncias. Ele, na candidatura lá dele, ele sustenta que o Pacto de San José, na Costa Rica, pode passar, que diz que todos têm que ter iguais condições de ser candidato, que não pode haver privilégios, tal, e ele sustenta que a legislação brasileira afronta o Pacto de San José. A tendência, pela lógica, seria esse pedido ser indeferido lá no STF, como já foi indeferido no TSE, inclusive. Mas, considerando que o Barroso é o relator e a sua história recente, é sempre um perigo. Até porque, naquela questão, quando houve o julgamento lá da questão de que se os ocupantes de cargo executivo tinham que respeitar a fidelidade partidária, ele foi um que foi afastado, e essa questão para os cargos executivos, somente os que estão ocupando o cargo no legislativo, que tem que respeitar a fidelidade, salvo aqueles casos lá que são justificadores de eventual saída ou na janela partidária. E nessa situação aí, não sei o que o Barroso vai decidir. Ele, nessa situação aí, ele já falou que não reconhecia a democracia partidária. Então, nesse julgamento. Então, é um perigo. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para aguardar. Eu acho perigoso, considerando que é o Barroso, mas também tem a questão da segurança jurídica. Nós já estamos no ano eleitoral. Eu não sei nem se o sistema das urnas eletrônicas conseguiria aceitar eventual candidatura avulsa, porque existe um programa, um software, que já foi desenvolvido, mas é um risco. Outra coisa que é importante destacar é a questão de que o candidato tem que ter pelo menos 6 meses de domicílio eleitoral com a filiação deferida no mesmo prazo. Então, atentar para isso. A filiação tem que estar deferida, não é solicitada, requerida. Então, já vi gente aí tropeçar nessa questão aí. Inclusive, o prazo era maior. O prazo era de 1 ano. Anteriormente, a lei foi alterada. Os partidos eles podem, inclusive, estabelecer um prazo maior. Eles só não podem estabelecer um prazo menor. Mas qualquer alteração tem que ser no ano anterior ao ano eleitoral. Você não pode, no ano eleitoral, fazer qualquer alteração. Que isso também é uma coisa que pode, sabendo como é que funcionam os partidos brasileiros, muitas vezes faz esse tipo de coisa. Vamos fazer. A direção não quer que um cidadão lá que é candidato e que está bem ali conciliados seja candidato, e ele está afiliado há 7 meses. Então, vamos meter aí 1 ano de exigência do prazo de filiação, e daí a gente afasta qualquer possibilidade dele ser candidato. Então, no ano eleitoral, é vedada qualquer alteração nesse sentido, e é lógico até isso acontecer em nome da boa-fé, em nome da segurança jurídica. Tá certo? Os detentores de cargos executivos, eles, quando já reeleitos, eles não podem ocupar o mesmo cargo, nem o cargo de vice. O prefeito reeleito, eu vou ser vice agora. Não pode. Ele pode ocupar, até, por exemplo, no caso do prefeito, ele pode ser vereador.
mas para ocupar qualquer outro cargo que não o dele em reeleição, ele tem que se afastar 6 meses antes do pleito. Certo? O cidadão vai... agora, nessa eleição, pode acontecer de um prefeito, no exercício de mandato, querer ser candidato a deputado, governador, qualquer cargo aí. Ele tem que se afastar 6 meses antes do pleito. Isso ressaltando que é só para cargos, só os ocupantes de cargos executivos. Os ocupantes de cargos no legislativo não estão obrigados a se afastar. Eles podem exercer normalmente seu mandato, frequentar sessões. É só os ocupantes de cargo ao executivo que tem que se afastar 6 meses antes. A figura do prefeito itinerante também está afastada, não existe mais. Houve um recurso extraordinário, se eu não me engano, foi um recurso extraordinário. Foi, no STF, o 637485, em que essa questão foi afastada. Por quê? Existia uma figura do prefeito itinerante. O prefeito itinerante era aquele: o cidadão já exerceu os 8 anos de mandato no seu município, e, às vezes, ali no município próximo, ali, ele tinha grande influência. Às vezes, ele era prefeito de um município maior e passa para o menor, mas pode acontecer também o contrário. Um exemplo clássico disso foi hoje ele é senador, o ex-prefeito de Florianópolis, o Dário Berger. O Dário Berger ele tinha sido prefeito da cidade de São José, em Santa Catarina. São José é uma cidade ali da região metropolitana de Florianópolis. Seria uma espécie aí, mutatis mutandis, uma espécie de Guarulhos, Osasco, de Florianópolis. Ele foi prefeito 8 anos de São José, se afastou 6 meses antes da eleição. Ele já tinha, naquela época, era 1 ano de domicílio eleitoral, ele já tinha mudado o domicílio eleitoral dele para Florianópolis, e daí ele foi candidato em Florianópolis, eleito e depois reeleito. Ou seja, salvo aqueles 6 meses ali da renúncia e o período ali entre a eleição e a posse dele, ele governou foi prefeito por quase 16 anos, praticamente ininterrupto. Então, essa figura também foi afastada dentro daquela lógica de que igualdade de oportunidade, isonomia, e também, apesar da gente saber que muitas vezes isso na prática não se concretiza, evitar assim aquele estabelecimento de oligarquias que acabam se perpetuando aí no poder. Então, essa figura do prefeito itinerante também está afastada. A natureza jurídica do pedido de registro de candidatura. Muitos advogam que é um requerimento administrativo. Outros até mencionam que é um misto de procedimento administrativo e de procedimento judicial. O Adriano Soares da Costa ele assinala que é um processo de jurisdição voluntária, sem espaço para o estabelecimento do contraditório. Ele menciona que ali não existe a formação da tríade ali. Alguém demandando ao Estado em função de outro alguém. Que existe só aquela figura. A gente faz o requerimento para o Estado juiz, que não existe a angularização. Ou seja, não existe o polo passivo. Autor, juiz, réu. Então, ele entende que é um processo de jurisdição voluntária. Os feitos eleitorais, conforme comando do artigo 94, desde o registro da candidatura, determina que desde o registro da candidatura até 5 dias após a realização do segundo turno, eles têm prioridade de tramitação perante o judiciário. Só não vale isso em relação a habeas corpus e mandado de segurança, logicamente, até pela natureza jurídica desses remédios constitucionais aí. Mas eles têm prioridade de andamento, e isso se torna agora uma questão mais importante em função do exíguo prazo eleitoral em 45 dias. Você tem até dia 15 de agosto para requerer, às 19 horas, para requerer o registro da candidatura. Isso tem que estar deferido até 20 dias antes do pleito. Então, se você não priorizar essas questões, você não
a eleição vai chegar e não está nenhuma candidatura deferida, nenhuma candidatura aí está totalmente regularizada aí. Então, ressaltando aí que a lei das eleições, o artigo 94 é claro no sentido de que existe aí uma prioridade. Inclusive, se essa prioridade não for respeitada, o juiz ou o membro do judiciário aí que descumprir isso, ele está sujeito à prática de crime de responsabilidade e a situação aí específica vai ser anotada no prontuário dele para efeito de promoção. Certo? É o que eu falei aí, anotação funcional. Se houver descumprimento dos juízes eleitorais, a competência para apreciar esse descumprimento é do TRE. Em caso de descumprimento do TRE, o TSE. E, se esse descumprimento acontecer no seio do TSE, o CNJ é quem vai ser o responsável pela análise aí da questão. Daí, como a gente conversou aí até en passant aí da questão da escolha em convenção, ato contínuo aí tem que se proceder ao registro dos candidatos. Registro dos candidatos é sempre, a gente sabe, um momento aí perturbador para muitos, até porque o brasileiro tem aquela tendência natural a deixar para a última hora, né? Então, ali, principalmente ali quando se avoluma toda aquela situação, aquele monte de documentos, muitas vezes, se a pessoa que cuida disso não tiver o mínimo de organização, o mínimo de estrutura, ela se perde e pode pôr aí uma campanha a perder. Facilitou-se muito essa questão aí da informática ter facilitado as questões aí. Inclusive, hoje, por exemplo, era comum você ter que ficar requerendo junto à Justiça Eleitoral a certidão de quitação, certidão disso, certidão daquilo. Hoje, as certidões que você deveria pedir para a Justiça Eleitoral, você não pede mais, até por uma questão de lógica. Se você que está aí cuidando do registro, da incolumidade da documentação, para que eu vou apresentar uma certidão para você mesmo? Uma certidão sua para você mesmo. Não tem lógica, não tem... Então, hoje, as certidões que a gente teria que obter junto à Justiça Eleitoral estão dispensadas. Certo? Situação também interessante do artigo 88 do Código Eleitoral, que veda... Existem outros países em que você pode ser, numa mesma eleição, candidato a mais de um cargo. Aqui não, aqui você pode ser candidato a um único cargo, princípio da unicidade do registro. Você não pode, senão o cidadão ele pega, de repente ele é um deputado muito popular aí e fala, vou tentar crescer aí, vou ser candidato a governador ou a senador. Mas eleição para senador, para governador é mais complicado, né? Vou tentar garantir minha boquinha aqui, você também candidato a deputado. Que se eu não me eleger governador e senador, pelo menos deputado eu garanto. Isso é vedado, não pode ser candidato a mais de um cargo. É interessante que tem um projeto de lei querendo aprovar isso, né, na Câmara dos Deputados. E o questionamento que é feito é justamente por isso, até pela sistemática que a gente tem de tempo de TV, né, tempo de propaganda, né, como que ficaria? Porque se a pessoa se inscreve para ser candidato a governador e a deputado, ele vai acabar se sobressaindo em relação aos outros que só teriam tempo de televisão de um deputado, né? Então, para o nosso sistema, fica até complicado ter esse tipo de regra, apesar de já ter o interesse da Câmara dos Deputados em aprovar algo nesse sentido. Importante intervenção aí da doutora Karina, que vai mais ou menos de encontro àquilo que a gente já tinha falado, da questão da isonomia. O cidadão candidato a governador ele vai ter uma exposição muito maior do que os demais com o qual ele concorre. Ou seja, a chance dele realmente obter um sucesso aí é muito maior. Mas,
como disse, a se aguardar, né? Vamos aí ressaltar que a lei é feita por políticos, então, às vezes, o espírito de corpo acaba falando mais alto. Questão da competência e requisitos do registro de candidatura. O artigo 11 da Lei 9.504, ele estabelece aí que o registro de candidatura ele precisa necessariamente ser feito até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizam as eleições. Eu já vi aí em município em que o cartório eleitoral funcionava numa casa em que teve gente que até pulou o muro, porque o portão já tinha sido fechado e o cidadão, no desespero, pulou até o muro. Não foi distribuído senha, não foi nada. O cara pulou o muro e falou, estou aqui, daqui ninguém me tira. Só sai daqui arrastado. Então, é sempre, como eu falei, é aquele momento. Porque a gente tem que sempre ter em mente que a lei fala que o registro tem que ser efetuado até às 19 horas do dia 15. Ela não fala que você tem que efetuar o registro no dia 15 às 19 horas. E a nossa cultura, isso é no imposto de renda, em tudo. Sim, PVA, deixa sempre para a última hora e daí, às vezes, acontece desastres, né? Você chegar para o candidato lá, primeiro colocado nas eleições, nas pesquisas, e dizer, olha, aconteceu um problema aí. Chegamos lá para registrar as candidaturas, já estava fechado o cartório. Provavelmente você vai tomar uma surra de gato morto até o gato miar, né? Então, o registro tem que ser instruído com os seguintes documentos. Vou fazer aí uma leitura rápida de alguns documentos. A cópia da ata, que se refere ao artigo 8, que é a ata das convenções, a autorização do candidato por escrito, a prova de filiação partidária, como a gente conversou, não é possível a realização, melhor dizendo, se efetuar o registro sem que o cidadão esteja afiliado a um partido político. Só um parênteses aqui, como a Justiça Eleitoral está começando a fazer tudo online, né? Os processos vão ser online em breve, no TSE já tem uma parte que aqui também. Então, o registro de candidatura para essa eleição ele vai ser feito de forma eletrônica, né? Então, todo esse documento vai ser apresentado eletronicamente dentro daquele prazo que o Danilo apresentou. Para as zonas eleitorais, ainda não tem essa possibilidade, até porque a gente não está falando de eleição municipal, mas pode ser que até 2020 a gente já tenha esse instrumento em todas as zonas eleitorais. Mas para essa eleição, vocês já devem ficar atentos que a forma de envio desses documentos, do pedido de registro, vai ser eletrônico. Então, e isso vai ser feito via PJE. Quem é advogado aí utiliza esse sistema aí, já sabe as agruras as quais provavelmente passará. Então, recomenda-se aí não deixar para a última hora, porque a gente sabe como é que a não ser que aconteça algo aí muito espetacular e o sistema seja aperfeiçoado e até o prazo aí do registro das candidaturas. Mas a gente sabe que o PJE, que é utilizado aí pela Justiça Federal, pela Justiça do Trabalho e agora pela Justiça Eleitoral, que também é uma Justiça Federal, é um sistema bastante falho aí que já fez muito advogado chorar. Aí outros documentos também, a cópia do título eleitoral. Aí o que a gente falou, que está na lei, mas a Justiça Eleitoral, aí, através de resolução, eximiu a pessoa de apresentar os documentos que já são de competência da própria Justiça. Cópia do título eleitoral, certidão fornecida pelo cartório eleitoral de que o candidato é eleitor na circunscrição. Certidão de quitação eleitoral. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, federal e estadual. Ou seja, você não pode ter apontado a prática de crimes
tanto na seara eleitoral, crime eleitoral, como crimes federais e ainda os crimes estaduais. Caso haja a prática do crime, aí a certidão de distribuição venha positiva, apontando a existência de feitos criminais, você vai ter que pegar uma certidão de objeto EPE e apontando ali, se tiver transitado em julgado, complicou, né? E agora tem essa questão outra aí também da condenação em segunda instância por órgão colegiado, e a Justiça Eleitoral considera aí também que o cidadão está inelegível se a decisão dele condenatória já está colegiada. Fotografia dos candidatos nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral. Antes era o tamanho, né, lá 5x7, né? Agora, como é nessa questão eletrônica, aí você tem que ter lá uma quantidade lá de pixels lá que é relativa à questão da resolução da foto. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, a governador, estado e a presidente da República, ou seja, propostas defendidas por aqueles que pleiteiam cargos ao executivo. Certo? Pode passar. Outra questão aí que é importante falar. Pode voltar lá. É questão da escolaridade. Não sei se vocês lembram aí do Tiririca. Aí. Você apresenta um certificado de que você tem tal grau de escolaridade, ou você faz uma declaração de próprio punho dizendo que, ali demonstrando que você tem escolaridade, que você tem capacidade. Só não vá fazer, por favor, igual uma vereadora que foi eleita numa cidade aí, que eu não vou falar o nome. Essa vereadora, ela conseguiu a proeza de falsificar um certificado de conclusão de um curso. Ela tinha só até a 4ª série. Antiga 4ª série, né? Não sei, hoje mudou toda, aí eu não sei mais o que é, mas era de 1ª a 4ª, 5ª, 8ª, e o colegial, que agora virou ensino médio. Ela tinha até a 4ª série. Ela falsificou dizendo que ela tinha a 8ª. Nossa, que grande diferença, né? Ela não tinha a 4ª, ela tinha a 8ª, como se isso fosse fazer uma grande... Se ela ainda falasse, tenho o 2º grau completo, ou tenho o diploma de curso universitário, não que também fosse... Mas ela conseguiu fazer essa falsificação e foi condenada por crime de falsificação. Até onde vai a criatividade e a inteligência, ou falta de, né, do ser humano. Questão da idade mínima para ocupar um cargo. Ela é aferida no momento da posse, salvo uma exceção. Para vereador, em que os outros cargos, presidente da República, 35 anos, governador é 30, né? Deputado lá, acho que é 21, e vereador 18. Por que o do vereador ele é aferido no momento do pedido do registro? Por quê? Se ele for candidato, os outros, todos com a idade sendo aferida no momento da posse, eles já serão maiores de idade e já poderão ser responsabilizados criminalmente, eleitoralmente, civilmente, seja lá o que for. O candidato a vereador, se ele é menor de idade, ele tem 17 no registro, mas vai ter 18 na posse, durante o período eleitoral ele é inimputável, ele não pode responder civilmente, criminalmente, nem até na esfera eleitoral, ele não tem a maioridade ainda. Então, é por isso que, no cargo de vereador, o que acontece? A aferição da idade é feita no pedido do registro de candidatura e não vai ser o momento da posse. Nos demais cargos, presidente, senador, governador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, sempre se afere a idade na posse. Talvez isso até que eu esteja dizendo, não sei, é que assim, o público aqui é muito diversificado. Tem coisas aqui que a gente está falando que talvez para uns seriam totalmente óbvias, mas para outros não. Então eu tenho que às vezes, eu prefiro às vezes fazer com que o
o que tem maior conhecimento ouça o óbvio, do que, de repente, aquele que não tem tanto conhecimento fique sem ouvir algo que seria, talvez, relevante. Certo? Então, eu peço desculpas aí eventualmente, alguém aí que esteja ouvindo o óbvio ululante, pelo menos para ele. Certo? Deixa eu só tomar uma. No interior, vou molhar a goela. Pode. Aí eu até recomendei atenção na hipótese da questão do partido ou coligação não requerer, no tempo devido, o registro da candidatura, porque ele vai poder fazer individualmente, depois de ser publicado o edital, ele tem 48 horas para requerer a candidatura individual. Essa candidatura individual, ela não se confunde com a candidatura avulsa. A figura avulsa, repetindo, não existe no ordenamento jurídico brasileiro. O que acontece? Muitas vezes, você monta lá toda a documentação, e o candidato X lá ficou sem apresentar a documentação dele. Você não vai prejudicar todo mundo, não mandando o pedido de registro, você manda dos outros e fala, depois você corre lá e faz. Já vi caso de que aconteceu, de que uma pessoa me falou que ele foi aprovado em convenção, e para que você faça o registro individual da campanha, é condição essencial aí que você tenha sido aprovado em convenção, simplesmente não mandaram sua documentação, mas você foi aprovado. Isso já difere da candidatura avulsa também. Aí o que acontece? O partido fez lá a convenção, e daí depois se coligou com outro, e daí não ia poder indicar todos os que tinham inicialmente sido aprovados em convenção. O cidadão foi lá, que representava o partido, até o candidato a prefeito, e pegou e tirou alguns nomes que ele achava, de repente, que não tinha tanto potencial eleitoral. E ele ficou sabendo disso. Ele foi lá e correu e fez o registro dele. O cidadão teve que tirar outros, teve que fazer uma nova composição, mas ele foi lá e fez o registro, foi candidato. Tudo bem que eu até brinquei com ele. Falei, pô, mas você não se ajudou mesmo, porque eu perguntei para ele, tá, quantos votos você teve? Aí ele olhou para mim e falou, 17. Aí eu falei, aí você também deu a... Então, acho que essa questão aí está tranquila, né? Questão da candidatura individual, aprovada em convenção, não foi enviada a documentação no tempo correto, ele pegou e corre lá depois de 48 horas da publicação do edital, porque é publicado um edital contando ali todas as candidaturas. Aquele edital a gente vai ver lá na frente, é o que vai inaugurar o prazo também para eventual impugnação de registro de candidatura. Então, é essa situação aí do candidato que faz o pedido individual. Os documentos elencados no artigo 11, eles são requisitos para o registro da candidatura. E, caso não apresentados, eles vão... Mesmo que... O que acontece? Você não apresentou determinado registro. Dificilmente, é impossível, praticamente, que o juiz indefira a sua candidatura porque está faltando algo. Ele vai te assinalar um prazo de 72 horas, vai abrir diligência, vai abrir um prazo de 72 horas para você suprir a ausência daquele documento. Só que, se aberto esse prazo, que foi assinalado ali, e você não cumpriu com a diligência que lhe cabia, não tem choro nem vela, o registro vai ser indeferido. Tem até nessa questão aí uma lição do Valber Agra, que é um professor bastante conhecido aí no ramo do direito eleitoral. E o Valber diz o seguinte: por essa razão,
entendemos que sua natureza jurídica difere essa do artigo 11 aí, difere das condições de elegibilidade ou das causas de inelegibilidade, consubstanciando essa exigência em requisitos autônomos, verdadeiras condições de elegibilidade, porque podem ser estabelecidas por intermédio de normas infraconstitucionais, ao passo que as condições de elegibilidade estão inclusas no artigo 14 da Constituição, sendo considerado números clausus e das causas de inelegibilidade porque não representam máculas ao ius honorum dos cidadãos. Aí, questão também tranquila, tem o artigo 11 ali, que aqueles documentos que têm que ser apresentados ali para que o registro seja deferido. Vai ser assinalado um prazo, se você não cumprir, está fora. A gente tem que também pensar nas condições de elegibilidade, que estão lá também no artigo 14 da Constituição Federal, números clausus, ou seja, é um rol taxativo, e também a gente tem que pensar, saber diferenciar as causas de inelegibilidade que estão dispostas no artigo 1º da Lei 6490, que eu falei lá atrás, citando como uma das fontes aí do direito eleitoral, Lei 6490, que trata das inegibilidades, e esse artigo 1º é um artigo que hoje é bastante polêmico, aí, principalmente na época de registro de candidatura, porque esse artigo 1º foi alterado pela Lei Complementar 135 de 2010, a famosa Lei da Ficha Limpa, que é uma lei de autoria popular e que ampliou o rol ali de causas de inelegibilidade, e isso se tornou especialmente preocupante agora com essa situação aí de se considerar que a condenação por órgão colegiado já torna o pretenso candidato inelegível. Aí estou recomendando máxima atenção também numa outra questão. Pode. O parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504/97, que trata aí das questões das condições de elegibilidade, os requisitos de registro e as causas de inelegibilidade, devem ser aferidas no momento da formalização do registro de candidatura, ressalvadas alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade, e do TSE não destoa desse dispositivo. Essa questão é assim: a aferição é feita também no registro da candidatura. Pode acontecer de posterior. O cidadão estava lá com uma condenação por órgão colegiado. Ele está, a princípio, inelegível. Nesse inteirinho, antes de acontecer aí a eleição, ele tem uma situação que se chama causa superveniente. Essa decisão foi para o STF, ou para o TSE, que afastou a condenação que o estava tornando um ficha suja. Então, ele alterou isso aí, foi uma questão jurídica superveniente ao registro. Então, ela vai ser aferida no momento do registro da candidatura. Quer fazer alguma intervenção nessa questão aí? Quer? Não, senão vou falar demais. Aí a gente colocou aí na questão do rito do pedido de registro de candidatura. Ele é um pedido, a gente já falou aí que tem uns que consideram que é administrativo, misto, e tem os que consideram que é judicial, procedimento de jurisdição voluntária. Feito até às 19 horas do dia 15 de agosto. Feito isso, se junta lá toda a documentação, publica-se um edital contendo as candidaturas. Abre-se um prazo para, além do prazo lá de 48 horas para o cidadão promover, de repente, o registro da candidatura individual, abre um prazo de 5 dias para que seja proposta uma ação aí que chama ação de impugnação de registro de candidatura. Feito esse pedido, se dá o prazo aí de defesa, se diligencia em 72 horas e a decisão sai em 3 dias após as diligências, cabendo recurso ao TSE, ao TRE, aliás,
no prazo de 3 dias. Da decisão do TRE, cabe também recurso ao TSE também num prazo de 3 dias, que também é o prazo de recurso do STF. Se a gente olhar esse esqueminha aí, é tudo muito bonito, né? Em 20 dias aí praticamente sai todo o julgamento do feito aí, o que a gente sabe que na prática dificilmente vai se concretizar. Questão do pedido de registro. Ele é processado no sistema do TSE, lá, o denominado o Candex, que é o Sistema de Registro de Candidatura Módulo Externo. O registro de candidatura ele tem... O Frederico Alvim fala que são 2 processos que são atuados em apenso. São 2 documentos que são fundamentais. O DRAP, que é um demonstrativo de regularidade dos atos partidários, que é um mais genérico, que contempla tudo. E tem o RRC, que é o Requerimento de Registro de Candidatura, que é específico de cada um. Se o DRAP for indeferido, prejudicou todas as candidaturas individuais feitas via RRC. O contrário, não necessariamente. Se o cidadão tiver um problema individual, não vai afetar o DRAP. No DRAP, ele vai estar a regularidade do partido, a competência de quem assina pelo partido, a ata da convenção. Por exemplo, se a ata da convenção se deu de forma irregular, prejudicou tudo, todo mundo que foi ali eleito naquela convenção, indicado, melhor dizendo, para participar das eleições. Então, são 2 processos que correm ali, como eu falei, em apenso, sem prejuízo de, eventualmente, o juiz poder determinar que corra junto. Questão do requerimento de registro de candidatura. Quando tiver o titular e o vice, elas correm juntas ali, mas é feito o julgamento individual. E se causas pessoais não afeta o outro. E no julgamento tem que se falar da questão de quem é que está, qual o registro de quem que está sendo indeferido e por qual motivo. Porque senão fica cá, quem que foi? Foi o prefeito, foi o vice, foi o governador, o vice? Então, isso tem que ser apontado. Inclusive, no requerimento de registro de candidatura, o juiz ele pode abrir o prazo de 72 horas para diligência sem que haja impugnação. Ele pode pegar e falar. Daí até tem um ditado que diz: cumpre ressaltar que o facultar a realização de diligências não constitui mera liberalidade do juiz, caracterizando-se antes como poder-dever que lhe é atribuído pelo ordenamento. Havendo irregularidade sanável, a chance de corrigi-la tem de ser proporcionada ao interessado. Isso aí, ensinamento do grande mestre aí, José Jairo Gomes. Até uma questão aí, tem muitos não sei como é que vocês estão aí se preparando para a eleição, mas assim, com o rumo que a coisa tá seguindo aí, o caminho é um caminho, na minha opinião, sem volta, um caminho da profissionalização. Isso, o candidato aí que tiver alguma expectativa de lograr isso, ele precisa ter uma equipe. E nessa equipe, na minha opinião, importante 3 pessoas. Claro, sem prejuízo das demais. Uma pessoa que cuide aí do registro, que domine informática, que mexa bem nos programas aí da Justiça Eleitoral. Isso é essencial. Um contador. Prestação de contas é um negócio que pode também derrubar alguém eleito. A situação é mais grave. Pior do que derrubar o candidato é derrubar o eleito, né? E a questão do advogado também, que aí na nossa área. Então, aí você precisa ter um bom advogado, e o advogado bom não é o padrinho da sua filha, não é aquele amigo que estudou com você, que joga futebol no final de semana, que ele fez o divórcio da sua prima, que é aí que normalmente acontecem as desgraças
na vida dos candidatos. Então, é fundamental que você tenha vou puxar a sardinha para o meu lado, já falei do contador, já falei, mas vocês têm que bater na questão do advogado. É fundamental. Porque, na Justiça Eleitoral, vocês devem saber disso tão bem quanto eu, estão aqui e tal, a maioria, os prazos são extremamente exíguos e peremptórios. Então, às vezes, até não é 15 dias para o cara, eu vou estudar, eu comprei um livro de resumo, aí eu vou dar uma lida, em 15 dias eu estou aí nos cascos, eu sou quase um jurista na área. Não é 24 horas. A representação lá do artigo 96 da 9504, o prazo de recurso, por exemplo, é 24 horas. E aí, como é que fica? 3 dias, 5 dias, acho que 7 dias é o mais. Certo? Então, não adianta querer improvisar aí, você gasta no peixe, daí o molho você faz de qualquer jeito, aí a coisa vai para o saco, né, como diz E não adianta chorar é na cama, que é lugar quente. Então, é fundamental essa situação aí de estar com a equipe afinada, com a equipe bem estruturada, pegar e ter, principalmente, o advogado aí, e a função do advogado, às vezes, não é nem remediar a situação, muitas vezes orientar, ele dá consultoria, exatamente. A atuação ser preventiva. Porque, como a gente fala, e tem situações que, às vezes, você fez mesmo, não tem mais o que fazer. Então, já foi. Então, aí, não estou aqui ganhando nada deles, mas procurar aí ter boas obras. Tem aí o curso de Direito Eleitoral do José Jairo Gomes, é muito bom. Ele tem livro também de recursos, ele tem o livro de processo eleitoral também. O Marcos Ramayana, do Rio de Janeiro, um grande professor. O Frederico Alvim, que é até conhecido no meio eleitoral aí como oráculo, que sabe tudo, é um grande professor. Tem diversas outras obras aí que são bastante substanciosas, bastante reconhecidas e que podem ajudar aí no momento de aperto. Certo? O juiz pode, inclusive, caso ele verifique ali de cara que a falha é insanável, que a irregularidade é insanável, ele pode nem abrir prazo para diligência. Ele tem esse poder verificou ali, não tem o que ser feito aqui. Ele já nem abre prazo para diligência. Vamos dar um exemplo aqui. O cidadão é prefeito, a mulher dele é candidata a um cargo. Ele é prefeito, reeleito, a mulher é candidata a vereadora e ele não se afastou 6 meses antes do pleito. Ele poderia também ser candidato até a vereador se tivesse se afastado 6 meses antes do pleito. Ele não se afastou e ela é candidata. É uma falha ali que ele já de pronto verifica que é insanável. Então não dá nem para se abrir aí prazo para diligência, que não há o que o cidadão possa fazer, o que ele possa juntar, que vá afastar ou remediar essa situação. O TSE, inclusive, admite a juntada, aí, em razão desse prazo aí na Justiça Eleitoral serem tão exíguos, aí, ele admite até coisa que a gente não vê nas outras esferas aí do direito, a possibilidade de juntada de documento em sede de recurso eleitoral. Tem até aqui um caso aqui que eu separei para mencionar. A jurisprudência do TSE já entendeu que não há óbice na juntada de documentos por ocasião da interposição de recurso eleitoral, uma vez que o artigo 33 da resolução TSE 21608 permite a conversão do julgamento em diligência quando houver falha ou omissão no pedido de registro. Recurso especial 2204, o relator foi o ministro Caputo Bastos, em 18/10/2004. O artigo 32 da resolução 22156, instrução número 105, permite que o relator converta o julgamento
do pedido de registro de candidatura em diligência, para que o vício seja sanado. Sanado o vício, defere-se o pedido de registro da candidatura. Provimento SE-RO 917, 24/8/2006. Uma coisa que é importante aí também destacar é que esse documento tem que ser um documento necessariamente novo, que não estava à disposição do interessado por ocasião do pedido do registro de candidatura. O cidadão, por desídia, por indolência, por descuido mesmo, não apresentou um documento em que ele tinha em seu poder. Agora, lembrei que estava na gaveta lá do criado mudo. Vou apresentar. Não. Aí, precluiu. Inês é morta. Não tem mais o que fazer. Cochilou, o cachimbo caiu. Certo? Não, ele é feito um edital. Ele é publicado um edital que ele vai ser, provavelmente vai estar constando no site e também no cartório, né? Aqui em São Paulo, agora como a eleição é estadual, no TRE, aqui nos cartórios, e para presidente lá no TSE. O deferimento sai 72 horas depois ou não? Ele dá 72 horas depois não pode abrir alguma diligência? Não, sai o deferimento. Você vai ter 5 dias para impugnar, ou vai ter 48 horas para aquele caso da candidatura individual. E ele pode abrir a 72 horas para diligência também, mas é da publicação. Bom dia a todos. Gostaria de saber qual o mês para a entrega da documentação eleitoral. O período das convenções é de 20 de julho a 15 de agosto, certo? Então, dentro desse período é que você pode fazer a entrega. Você vai começar a realizar suas convenções a partir do dia 20 de julho até o dia 15. Aí, corrijo, 5. Dia 5. Aí, nesse período que você tem que fazer a entrega dos documentos. Você tem o período das convenções e a convenção é até dia 5, né? E daí, até dia 15, na verdade, é o registro. Tá me confundindo aqui. Aí você fez do dia 20 ao dia 5, você tem 15 dias para fazer todas as convenções. Daí você ainda vai ter 10 dias para preparar, sendo que é como a gente ressaltou, você não precisa entregar o documento no dia 15 às 16h50. Você... Espera aí, só. Uma coisa que é importante, que geralmente gera confusão, são as certidões que são requeridas, principalmente no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que tem sempre atraso. Então, quanto mais cedo puder pedir, claro que dentro da validade também não adianta pedir isso em janeiro, né? Que tem a questão também que tem que ser próximo ao período de registro. Mas o quanto antes vocês puderem, já fazer o requerimento no TJ de São Paulo, em especial, que é o que demora mais, né? Para que não chegue no dia do pedido, vocês não tenham todas as certidões em mãos, né? Então, só ter muito cuidado em relação a isso, para ninguém ficar no último dia desesperado. Claro, o que a Justiça Eleitoral tem feito? Na eleição passada, vários candidatos não conseguiram as certidões a tempo, e aí apresentaram informação em relação a isso, então abriram foram menos criteriosos e permitiram a juntada do documento posterior. Mas, para evitar qualquer discussão, faça isso antes. E por quê? Para o candidato, é muito mais tranquilo ele ter o registro deferido para fazer a campanha, porque quando o registro não está indeferido por falta de documento, eu posso juntar isso depois até o ETC? Pode, mas ele vai ficar com o registro pendurado, e isso algum opositor pode usar de forma negativa, pode até falar que ele está inelegível, e não é um caso de impugnação, não é um caso de inelegibilidade, mas o opositor falando assim, o registro dele não foi deferido porque ele está inelegível. E isso pode dar um retorno negativo em relação aos votos, né? Porque
ele acaba tendo... Algum eleitor pode acreditar nessa informação por conta do registro não ter sido deferido ainda. Então, é bem importante que, quanto antes... E, assim, é simples. Abre uma pastinha, eu vou cuidar do partido inteiro. Abre uma pastinha para cada candidato, põe um plastiquinho lá, certidões do TJ, certidões do TRF, e já vai dando... Faz uma planilhinha, ticando... É muito fácil fazer registro de candidatura. O problema maior é a organização. Mas, se você tem uma organização boa, cobra o candidato dos documentos faltantes, com certeza isso vai fluir de uma forma muito, muito tranquila. Importante isso, como ela deixou bem claro aí, até lá que a gente já falou, de que a questão do registro, muitas vezes, é uma questão mais de, como a gente falou, de organização e transpiração. É trabalhoso, não é algo complexo. Mas essa situação muito bem pontuada aí por ela, que o cidadão vai lá no site e puxa lá que o registro está pendente, está subjúdice e tal, e ele manda produzir um material de campanha, e ele não vai falar o porquê que é. Assim, mesmo que você não juntou uma fotografia e que você ainda tem o prazo da diligência para cumprir com essa exigência. Ele vai lá e faz um carnaval em cima disso, e daí você, para desfazer essa notícia que a Rádio Peão aí reverberou, às vezes, em vez de você estar pedindo voto, você está apresentando proposta, você tem que estar explicando que você é candidato, que você vai conseguir, que foi por isso, foi por aquilo. Essa explicação aí sempre é perigosa. E, como ela que apontou, e que a gente já tinha falado, é fundamental que haja uma pessoa que seja organizada, que domine o mínimo aí de informática. Porque, se a pessoa não tem organização, se é uma pessoa bagunçada, tá uma certidão está na casa dela, a outra ela deixou no porta-mala do carro, a outra ficou na bolsa, e a bolsa dela sai de tudo lá dentro, então aí a coisa pode ficar aí prejudicada. Então, recomenda-se aí o máximo de organização. A certidão aí, ela pode ser requerida aí, um prazo razoável seria 30 dias de validade antes de apresentar, então seria interessante já ir lá. Eles estão, nessa época, eles costumam dar prioridade, normalmente destaca lá um setor só para cuidar disso. Sim, é gratuita, você não paga. Então, fazer a coisa aí fluir de uma forma organizada para não ter surpresas aí desagradáveis. Como a gente falou, que é aberto aí o prazo de 72 horas para o cumprimento da diligência, você descumpre o prazo. Aí não tem o que ser feito, né? O caminho vai ser o indeferimento do pedido de registro. Essa decisão ela vai ter uma natureza declaratória, pois ela vai declarar a ausência de condição de exigibilidade ou a presença de uma causa de inelegibilidade. Ela simplesmente declara uma situação que aconteceu, ela não vai criar a situação. Já existia ou aí a ausência da condição de elegibilidade, ou alguma causa de elegibilidade lá do artigo 1º da 6490. Essa decisão, como falei, é declaratória, não constitui, não condena, ela apenas reconhece aquela condição, ou ausência da condição, e afirma. Questão aí das coligações, também é importante, que você, nas unidades da federação, em que a unidade da federação não tenha direito que ela tenha direito a até 12 deputados federais, o partido coligado ele vai poder lançar 200% do número de vagas. Nos que tem 13 para cima, mesmo coligado, vai lançar 150. A mesma coisa nos municípios. Com até 100 mil eleitores, se tiver coligado, pode lançar 200% do número de vagas. Se tiver acima de 100 mil eleitores,
Coligado, 150%. Isso, assim, é coligado. Pode ser um partido, 2 partidos, 10 partidos, esse é o número máximo. Atentando que, na coligação proporcional, ou seja, para o parlamento, cada partido coligado tem que ter pelo menos um na chapa. Você não pode, o PMN se coligou com o PRTB, com o PSD, e ele não tem nenhum candidato, ele só está dando o nome ali. Não pode. Ele tem que ter pelo menos um. Pode acontecer assim, de um ter 10, o outro ter 12 e um ter 1. Isso pode. Mas de não ter nenhum, não pode. Vai ser isso aí, o DRAP vai ser indeferido e você vai perder todo ali aquele registro ali daquele grupo ali. Então, não pode. E essa é a última eleição com... Acho que está funcionando aqui. É a última eleição com coligação para cargos proporcionais. Sim. Na reforma, a discussão era toda para, inclusive, isso aí já ser afastado nessa eleição. Aí, como envolve interesses próprios dos deputados, eles não quiseram ser a cobaia. Então, eles deixaram para a eleição municipal. É a mesma coisa quando aconteceu a proibição lá do financiamento de campanha. Quem serviu de cobaia foram os menores. E é interessante, eu fiz um levantamento na Câmara dos Deputados, a atual, apenas, deixa eu ver se eu lembro o número exato. Era um percentual muito pequeno, eu não lembro se era 18%, dos deputados que foram eleitos com votos próprios. A maioria é puxado. E o sistema de coligações, né, do sistema proporcional, acaba favorecendo isso. Né? Então, sem as coligações, isso tende a diminuir, né, principalmente porque eles vão ter que contar com puxadores de votos dos partidos próprios. Né? Vai ser bastante interessante, isso que ela apontou aí, porque o que vai definir tempo de TV e também o fundo partidário são os deputados federais eleitos. Então, tem muitos... Por exemplo, o PT mesmo fala aí que tem muita gente advogando que o Eduardo Suplicy saia candidato não ao Senado, mas a deputado federal para puxar uma bancada. Se aventou que o Celso Russomano, no PRTB, poderia sair candidato a governador ou a senador. O PRTB não quer. Acha que ele puxa, no mínimo, 5 deputados com ele. Então, a eleição para deputado aí vai estar bastante recheada aí de figurões. Então, a coisa promete. Né? Então, e tem ainda a questão também da cláusula de barreira. Né? Então, que o e-mail da votação para deputado federal, 9 estados, ter que fazer 9 deputados. Né? Então, isso vai ser bastante aí importante para os partidos, porque os partidos podem perder sua representatividade se não atingir... Não estarão extintos se não atingir a cláusula de barreira, mas vai vagar ali numa dimensão à parte. Daí, a gente já falou que nas unidades em que tem 12, tem que ter acima de 12 deputados federais, pode indicar, nas que tem menos, indica 200, nas que tem mais, indica 150. Pode passar. Aí também já está falado ali no item 2. O parágrafo 3º aí desse dispositivo é importante, que é do número de vagas resultantes, tem que prever, no mínimo, 30% para um dos sexos e, no máximo, 70% para o outro sexo. Aqui até vou tomar bastante cuidado no que eu vou falar, que nós temos aqui uma importante representante aí do grupo que briga pela mais participação das mulheres na política, a doutora Karina. Ela é uma lutadora aí nesse campo aí,
porque a gente sabe que a política é um campo um tanto quanto inóspito, e, muitas vezes, a gente ainda tem uma cultura que acaba fazendo com que a mulher tenha um espaço aí, que ela seja subrepresentada. E é uma coisa assim que é preocupante, porque hoje eu não acho que a margem não é tanta, não sei exatamente o número, mas eu acho que tem mais mulheres que homens, talvez algo. Tem mais mulheres eleitoras e tem 44% de mulheres filiadas aos partidos. Então, essa história de que mulher não se interessa por política, eu entendo que não é verdadeira. Na verdade, a gente falta um engajamento maior, um espaço maior para as mulheres. E só para título elucidativo da questão da aula, né, porque vocês vão precisar agora para compor chapas, a jurisprudência vem permitindo também, dentro da cota, a candidata trans. Né? Então, agora tem essa permissão. Então, às vezes, eu tenho X mulheres e falta uma, e tem uma trans, ela entra na cota. Então, a jurisprudência vem permitindo, porque a lei fala em sexo, mas a jurisprudência está entendendo que isso seria inconstitucional e seria o termo gênero. E aí entraria a pessoa, inclusive aquela que se autodeclara. Né? Até o procurador eleitoral, Luiz Carlos Gonçalves, você ia falar disso, né? É que eu me empolgo, eu tenho que ficar segurando, senão eu dou aula no lugar dos outros. Mas o Luiz Carlos, ele trouxe até esse elemento, e até teve um aluno que perguntou para ele, falou assim, mas, professor, se eu me autodeclarar mulher, eu estou na cota? Fui eu. Tá. Foi você, né, inclusive? Pois é, só podia ser também. Né? Então, é engraçado isso. Não sei o que vai acontecer, mas lógico que a gente tem que tomar cuidado com fraude, né? Imagina aquele homem extremamente machista, enfim, ou, sei lá, homem, né? Não tem nenhuma... ele não teria condições de se autodeclarar, porque ele não se autodeclara para a sociedade, ele vira a dizer que é mulher. Então, a gente tem que tomar cuidado, que isso também seria uma fraude. Mas aquele homem que se identifica como mulher, ele pode tranquilamente estar na cota feminina. Então, como ela apontou aí, então é fundamental. Além da gente ter que estimular mais o engajamento das mulheres na participação na política, porque acredito que as mulheres são importantes. Tenho certeza que elas são importantes. Basta ver a importância da mulher aí nos nossos lares, tal, na sociedade. E a gente está cheio de mulher aí talentosa, de mulher com múltiplas qualidades e que podem contribuir muito. Essa uma questão que também que é importante é essa questão do público. Hoje eu nem sei direito, LGTB aí, acredito que seja isso, porque eles estão considerando a autodeclaração. Daí, numa aula lá na Escola Judiciária Eleitoral Paulista, até fui eu que dei esse exemplo, brinquei com ele e falei, se eu chegar aqui, barbudo, terno e gravata, vestido de homem, falar que eu sou mulher, vocês vão considerar, para efeito aí de considerar a cota, que eu sou mulher? Sim. Ele, com todos os ônus e bônus, ele ainda brincou. Então, vale isso. Daí até tinha uma colega minha que falou, ela era de Barueri, fez lá o registro lá. A gente tinha uma travesti e estava faltando mulher e podia ter colocado a travesti na cota das mulheres, tal. Daí a transexual nessa cota aí e tal. Aí aí ela pegou, daí eu peguei e falei, nem vou cobrar por essa dica, hein? Porque ela já, se a transexual aparecer lá na próxima eleição, já vai estar na cota dos 30% de mulheres. Uma questão também importante que tomar cuidado, a questão do preenchimento das vagas. A gente falou aí de fraude, de eu ir lá e não tem mais nenhuma vaga para mulher. Para homem, aliás, estão todas preenchidas, mas está faltando mulher, eu vou lá e falo que eu sou mulher para ocupar aquela vaga. Uma questão que acontece muito é de deixar a vaga em aberto da mulher, ou de pôr, eu vou pôr a minha secretária lá, que ela não, às vezes nem ela vota nela, a pessoa tem 0 votos. Isso está sendo considerado pelo Ministério Público Eleitoral uma fraude.
e eles estão fazendo o quê? Pedindo o indeferimento de toda a chapa. Às vezes você tem você tem uma chapa lá, imagina uma situação dessa, nessa briga que está aí para eleger deputado federal. Você tem uma chapa lá, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, 4 deputados federais eleitos, fundamentais para o partido atingir o coeficiente eleitoral, para o fundo partidário, para o tempo de TV, tudo. Aí você fez uma fraude lá, colocou um monte de pessoas ali, de mulheres que não se engajam. 1 voto, 2 votos para deputado federal, nenhum voto. O cidadão entra com a impugnação da chapa aí por fraude e o judiciário defere. O que você, dirigente partidário, vai explicar para o seu deputado eleito, cuja chapa dele foi para o vinagre? Eu não gostaria de estar na pele dessa pessoa. Então, é fundamental que os partidos, isso a gente sabe que muitas vezes se reclama tanto de dinheiro do fundo partidário, mas que o dinheiro do fundo partidário é muito mal gerido, que ele é muito mal gasto, principalmente nessas questões aí de participação da mulher, dos negros, das minorias em geral. Que isso aí tinha que ser estimulado, que tinha que ser engajado, que os partidos, às vezes, como eu falei, eu acho que tem que ter o partido, mas tem que haver a democracia partidária, tem que parar aquele grupelho, como já se falou aí não vou aqui citar o partido, em que falou, o partido tal, a decisão é tomada numa mesa, num jantar entre o ex-presidente da República e mais fulano, ciclano e beltrano. Tem que se estimular a participação de todos os membros. É claro que a gente sabe que isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Em geral, o brasileiro, a gente estava falando aqui da mulher, mas não é só a mulher, os homens também têm muita dificuldade em se engajar, acha que política é lugar de ladrão, que política só tem malandro. E isso, muitas vezes, quando a pessoa de bem deixa de se engajar e deixa de participar, ela acaba até mesmo fazendo com que essas pessoas aí que a gente pode, de repente, ter alguma restrição ético-moral, aí acabam se prevalecendo. Se toda pessoa de bem fosse lá ocupar o seu lugar, participar, se engajar, opinar, tudo ficaria mais fácil. O cidadão que não gosta de política, ele está fadado a ser governado por quem gosta. Então, é fundamental que haja essa questão aí da maior participação, da maior democracia partidária, em todos os aspectos. Questão aí palpitante aí que tomou aí a mídia nos últimos tempos foi a suposta irregistrabilidade, né, que foi o termo que foi utilizado pelo ministro Luiz Fux, novo presidente do STF, na sua posse. Ele usou esse termo, depois isso gerou uma enorme polêmica, e ele até depois aí foi esclarecido, ele disse que não era bem assim, talvez tenha utilizado mal as palavras, porque não existe irregistrabilidade de ninguém. Né? Dá a impressão assim, que eu chego aqui com o registro, o cara já indefere. Isso não é de pronto, não é algo sumário. Até porque o artigo ele tem o direito de apresentar o seu pedido de registro de candidatura, que será analisado conforme a lei, pendendo, como no caso aí do ex-presidente, alguma causa de inelegibilidade, ali entre aquelas elencadas ali no rol do artigo 1º da Lei 6490, Lei das Inelegibilidades, essa questão vai ainda ser passível de discussão, de questionamento, de recursos. Então, não existe a irregistrabilidade assim, sumária de qualquer pessoa. E isso até está mencionado, tem um dispositivo legal tratando da questão. Então, isso aqui não é um achismo, não é uma interpretação minha. O artigo 16A fala claramente: o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionados ao deferimento do seu registro por instância
superior. Tem a lei, tem resolução. Então, muitas vezes o leigo, o profissional do direito, ele interpreta aquilo com reserva. Mas o leigo não pode nem ser registrado. Não, ele pode ser registrado. Ele não pode ser julgado sumariamente, até porque nós não temos... ninguém ali defere ou indefere, salvo, como eu falei, algumas situações lá que o registro... Mas, nesse caso aí, não, porque ainda é passível de discussão e ele pode ser... Ele pode, inclusive, conseguir, se eu não me engano, 26A, eu não lembro agora o número do... Acho que é o... Oi? É o 26C. C. 26C, acho que é o parágrafo 4º, né? Que ele pode conseguir uma liminar para ser candidato e praticar todos os atos da campanha. Tá vigente. Né? É o 26C da 6490. Tá. Posto aí está regular. Mas talvez isso aí já fala. Eu acho que semana que vem eles estão para mexer isso. Não, porque agora eles não podem mudar a lei eleitoral no ano eleitoral. Qualquer alteração teria que estar vigente 1 ano antes do pleito. Então, isso já é uma questão posta que não pode ser. O que tem uma discussão é um processo que está no STF para ser julgado em relação à constitucionalidade da prisão com decisão em segunda instância, que, obviamente, se declarar que a prisão é inconstitucional antes do trânsito em julgado, isso pode vir a refletir também na inconstitucionalidade da lei da ficha limpa. Porque a lei da ficha limpa, ela prevê que o candidato fique inelegível com decisão de órgão colegiado, que, no caso, seria do TRF4. Né? Então, se vier esse entendimento de inconstitucionalidade, cairia esse dispositivo da lei da ficha limpa e, no caso, o ex-presidente só ficaria inelegível com a decisão transitada em julgado. Só que a gente tem que lembrar que ele está concorrendo a um cargo de presidente e, se eleito e tomado posse, esses processos eles saem da onde estão e eles vão para o STF e vão precisar, inclusive, da autorização do Congresso Nacional para ele poder tramitar, responder. Ele vai começar tudo de novo. Então, acaba que a situação vai ficar bem diferente da atual. É o que aconteceu, por exemplo, com o atual presidente, o Michel Temer, que 2 vezes foi solicitado autorização do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para que ele pudesse vir a ser processado. E, em ambos os casos, não houve essa autorização. Então, realmente é uma nuance aí que tem que ser observada aí nesse caso aí do presidente Lula. Se ele conseguir, ele vai apresentar o registro da candidatura. Se ele conseguir eliminar lá do 26C e ganhar a eleição, a figura pode toda mudar aí o cenário aí, né? E essa questão aí, como ela falou, também esse julgamento aí até menciono aqui, ele é palpitante, porque o STF aí entendeu que pode haver a prisão em segunda instância. E daí também o TSE entendeu que, para efeito eleitoral, é possível que a decisão de órgão colegiado torne a pessoa inelegível. Então, as coisas estão aí bem amarradas uma na outra. De repente, um movimento aí pode mudar todo o contexto, todo o cenário aí. Inclusive, essa questão aí da condenação em segunda instância, ela tornou aí, para nós advogados, ela foi até, de repente, boa. Porque antes acontecia aquela coisa, com o trânsito em julgado, daí demorava 15 anos para o cidadão e ele se candidatava. Agora que esse negócio da condenação em segunda instância aí pelo TRF, ou por um tribunal de justiça, ou até pela justiça eleitoral, de segunda instância, o cidadão já tornou-se inelegível, daí tem toda aquela briga, muitas eleições aí estão sendo decididas nos tapetões, as eleições estão
bastante judicializados. E, para nós, advogados, pelo menos, isso não é tão ruim assim, mas para o país é ruim, né? Porque as instituições acabam ficando aí na berlinda. Inclusive, essa questão aí já falamos, pode passar. Uma questão também aí que, dentro desse contexto aí que tem acontecido bastante, o cidadão aí ele acaba sendo considerado inelegível, a eleição é anulada e torna-se necessária a realização de uma nova eleição. Isso, por óbvio, tem custos. Uma eleição não é barato se realizar uma eleição com toda a logística envolvida, tudo que envolve uma eleição. E o que tem acontecido? A Justiça Eleitoral, existe um convênio entre a Advocacia Geral da União e o TSE, e a Justiça Eleitoral, a Advocacia Geral da União tem demandado na Justiça Eleitoral essas pessoas que têm o registro cassado, o diploma, que acaba tendo que se realizar uma nova eleição, e daí essas pessoas geram um custo. Elas estão sendo demandadas, e tem gente que está fazendo até acordo, tal. Eu acho que é um caminho sem volta isso aí também. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque, às vezes, a situação do cidadão não tem jeito mesmo, sabe que está fadado, ele não mesmo que ganhe não leve, em função de questões aí de restrições que ele tem de natureza legal. Daí, chega lá, vamos ter que fazer eleição nova. Aí move todo o aparelho estatal, faz uma nova eleição, envolve custos, paralisa a cidade, e, às vezes, isso aí sai caro, né? Pode passar. Questão importante é que a renúncia, muitas vezes o candidato, no curso do período eleitoral, ele renuncia. E, acontecendo dessa renúncia ser homologada pela Justiça Eleitoral, ela é irretratável. Não tem isso de, eu tomei uma cachaçinha lá, briguei com não sei quem, renunciei e tal, e depois eu mudei de ideia. Meus eleitores me convenceram, eu quero voltar. Renunciou, homologou, acabou, já conforme a jurisprudência já assentada e decidida. O partido político ele pode requerer, até a data da eleição, o cancelamento do registro de um candidato que é expulso, desde que observado a ampla defesa e o cumprimento das normas estatutárias. Como já que a gente ressaltou de forma bastante firme, a Justiça Eleitoral ela não se imiscui nas questões internas corporis. Ela não vai analisar ali mérito, nada. Salvo se não tivesse sido cumprido formalidades, se não tivesse sido respeitada a ampla defesa e se não foi cumprida as normas estatutárias. Ficou bem caracterizada ali uma perseguição, aí, fatalmente, a Justiça vai intervir e vai dar ganho de causa, razão a quem tem. Mas, se fez tudo bonitinho e acabou ali por o cara estava trabalhando abertamente, escancaradamente no período eleitoral, ele candidato, trabalhando para o adversário. Não dá para admitir isso, né? O partido aí abre o procedimento, respeita ali o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, promove o processo de expulsão, pode requerer o cancelamento do registro. O partido também, conforme o artigo 13 da 9504, ele tem a faculdade de substituir o candidato que for considerado inelegível. Chegou numa situação, viu que ele é inelegível, ou ele renunciou, ou ele veio até a falecer, após o termo final do prazo de registro, ele pode ser substituído, bem como aquele que tenha o registro indeferido ou cancelado. Antigamente o prazo era diferente, mas agora a legislação tornou igual isso. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição ela só se efetiva se o novo pedido for feito até 20 dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento. Aí não tem jeito, né? Se você
quiser substituir alguém que renunciou, alguém que foi expulso, alguém que aconteceu algo, que não o falecimento, você não vai ter como substituir. Você vai ficar sem o candidato. Mas, se acontecer dele falecer, faltando menos de 20 dias para a eleição, o partido pode substituí-lo, só que ele vai concorrer... pode passar o próximo. Ele vai concorrer... Já foi geradas as mídias, já foi geradas as listas, tal, preparadas as urnas, ele vai concorrer com o nome e o número do anterior na urna eletrônica, porque não tem mais condição logística de se proceder a essa alteração. Aí pode passar o próximo. O partido, nesse caso de substituição aí, vai ser o responsável por fazer a divulgação desse fato. Esclarecer no eleitor, não pode induzir o eleitor a erro. Se ficar caracterizado que o partido... morreu um cidadão que estava em primeiro nas pesquisas aí, ele era o virtual prefeito eleito. Nós vamos substituir por outro aí que não é tão popular, que não é tão... Você faz ali a substituição ali formalmente, mas... fica ali meio calado, tentando... Às vezes tem município... Você imagina isso aí no Amazonas, às vezes com uma área ali, que as regiões que você não consegue nem chegar, que não tem televisão. Então, daí o partido fica quieto, esperando para ver se, de repente, aquele famoso se pegar, pegou. Tentando induzir que você está votando em fulano, mas, na verdade, você está votando em Beltrano. Então, cabe ao partido, o partido tem responsabilidade em fazer a divulgação dessa substituição, que, por uma questão logística, vai aparecer o nome e o número do fulano ali na urna, mas que houve uma substituição em decorrência de um falecimento. Claro que é meio ilógico, o cidadão morreu, isso vai crescer, aí, vai se expandir aí para o município. Mas, para todos os efeitos, pelo menos na teoria, o partido deve fazer essa divulgação, esse esclarecimento aí do eleitorado, que também, lógico, vai ser feito também pelos outros candidatos, partidos ou coligações. Então, a princípio, seria isso. Tentei aqui, como eu falei, dar uma passada aí dentro desse intervalo que a gente teve aí para dar esse bate-papo aqui, essa conversa que a gente teve. E espero ter esclarecido algumas questões. Se houver alguma dúvida aí, alguma situação, eu estou à disposição. Pois não. Está funcionando? Acredito que sim. Professor, eu sei que a sua palestra... Meu nome é Cícero Floriano. A minha dúvida é o seguinte: a sua palestra foi especificamente sobre registro. Sim. Mas paira muita dúvida com relação à pré-campanha e à campanha. O que pode, o que não pode ser feito ao pré-candidato e ao candidato. E também a outra dúvida é com relação à campanha, à arrecadação de recursos, né? Tem uma certa dúvida porque mudou a legislação agora. Eu não sei se isso pode ser um motivo de uma outra aula, não sei se é o momento adequado. Vou tentar aqui ser sucinto, mas não deixando o senhor sem a sua resposta. Inclusive, essas aulas, pelo que eu sei, já aconteceram. Existe um ciclo de palestras aqui, que se iniciou no ano passado, e ele vai até próximo do período eleitoral, e na qual os temas das aulas são sempre específicos. Questão da pré-campanha. Atentar especificamente para o artigo 36A da Lei 9.504, 97. Esse artigo 36A, muitos consideram que ele regulou a pré-campanha, que antes era totalmente vedada. O artigo 36A, ele é um artigo que dá assim, uma margem bastante grande para os pré-candidatos, pois, teoricamente, você pode tudo, exceto pedir o voto. Recomendo o senhor a leitura dele,
que ele é bastante claro nesse sentido. Você pode tudo, você pode chegar até fazer reuniões, promover, falar da pré-candidatura, você só não pode pedir o voto para o eleitor. Você pode, teoricamente, chegar para ele e falar, conto com o seu apoio. Você não pediu o voto. Pediu? Então, esse 36A gera bastante polêmica, mas ele alargou bastante aí o leque de opções aí do cidadão na pré-campanha. Porque campanha mesmo é só ali do dia 15 de agosto até alguns dias antes da eleição. Fora isso, nós não estamos no período de campanha, você, em tese, não pode fazer campanha, mas esse 36A aí, como eu falei, ele deu uma possibilidade da prática de vários atos pelos supostos pré-candidatos, que candidato só é aquele que teve a candidatura aprovada em uma convenção, apresentou o pedido de registro da candidatura e foi aprovado. Questão da arrecadação de campanha. Não sou um especialista nesse tema, teve a professora aqui, a Rita Gonçalves, uma das maiores especialistas que nós temos aqui no Brasil. Eu não sei se ela já deu a aula também, mas ela tem dado vários cursos aí fora daqui. Ela tem uma empresa que ministra cursos nessa área. E vem de pré-campanha, foi o doutor Hamilton, que é até do escritório, que falou da pré-campanha. Então, eu só quis dar assim, eu dei uma pincelada bem rápida, é um conteúdo aí para uma aula, não poderia aqui falar mais detidamente sobre isso. Então, a professora Rita, ela é, inclusive, funcionária do TRE de São Paulo. A questão da arrecadação dos recursos de campanha, eu vou fazendo aqui uma explanação bastante sucinta, ela só pode ser feita no período eleitoral, quando você tiver conseguido abrir a conta de campanha, você já vai ter o CNPJ, vai ter o número, vai ter seu cartão. Todo o gasto da campanha tem que necessariamente passar pela conta. Ou que não passar pela conta, por exemplo, eu vou alugar um carro, tem que ser estimado o valor daquela locação. Um amigo seu vai trabalhar para você voluntariamente, ele vai estimar o valor do trabalho dele naquele dia e vai considerar como se fosse uma doação. Importante notar aí na questão da doação que é vedada a doação por pessoa jurídica. A pessoa jurídica não pode mais doar, pode a pessoa física, até 10% do seu rendimento bruto no exercício fiscal anterior. Tem aí uma questão que está sendo meio polêmica aí de uma resolução questão do autofinanciamento, que ainda não está ainda totalmente assentada. Tem opiniões para lá, para cá, então tomar cuidado com esse negócio do autofinanciamento. E saber também que foi criado aí, falava-se inicialmente no tal do fundão, que é o Fundo Especial de Campanha, em que os partidos vão receber do poder público um numerário para realizar a campanha, só que a gente não sabe como que esses recursos vão ser distribuídos lá dentro do partido. Então, tomar bastante cuidado, porque o contador nessa questão fundamental, como falei, conta de campanha, existem uma série de gastos lá, tem que ver lá, que são vedados, o sindicato não pode doar, entidade estrangeira também não pode doar. Como eu falei, não tenho aqui como, de repente, destrinchar mais isso, não sei se eu consegui explicar en passant isso. Vou aqui abrir para uma intervenção para o doutor Hamilton. Só atrapalhar um pouquinho, só para, como ele falou meu nome, eu já vim correndo. Só para esclarecer um detalhe do que o Danilo falou, inclusive interfere na questão do registro, é que, a partir de 15 de maio, os candidatos eles vão poder começar a arrecadação, mas não o candidato diretamente, isso é através de uma empresa terceirizada, inclusive essas empresas elas estão sendo cadastradas no TSE, e aí eles vão começar essa arrecadação, que
através da vaquinha, a denominada vaquinha virtual, né, o crowdfunding. E aí, o que implica na questão do registro é que o candidato ele não vai ter acesso a esses valores. Ele só tem acesso a esses valores quando ele for registrado, quando ele passar a convenção, registrar a candidatura, e a partir do momento que ele tirar o CNPJ e abrir a conta. Ele abriu a conta, esse dinheiro é transferido para a conta de campanha. E se, por algum acaso, ele não sair candidato, esse dinheiro tem que ser devolvido aos doadores. Então, aí está gerando até uma certa discussão como isso vai ser feito e tudo mais. Mas ele pode já fazer essa contratação prévia, é outra discussão, como vai ser essa contratação, que nem CNPJ ele tem ainda, mas as empresas estão sendo previamente cadastradas no TSE. Já tem uma resolução tratando do assunto, é um pouco vago, mas já dá para ter uma noção. E só queria complementar, não é a aula específica, mas já pode começar esse tipo de arrecadação. E as empresas são aquelas cadastradas no Tribunal Superior Eleitoral, não é qualquer empresa. Tá bom? Obrigado. Ou seja, você não pode receber o recurso diretamente e já começar a gastar isso antes da campanha. Na verdade, vai ser é quase que uma poupança que você vai fazer aí para o período eleitoral, né? Inclusive, tem até um crime novo que foi previsto para, se for utilizado esse tipo de verba, que essa verba ela é uma verba doada, né, por pessoa física, e tem que ser devolvida. Se ela não for devolvida, ela tem que ir para o fundo, para que depois ela seja... Porque pode haver algum tipo de erro na doação, não ser localizado, e por alguma eventualidade esse dinheiro não vai poder ficar com a empresa. Aquele que se apossar desse dinheiro agora tem um crime próprio, que é o mesmo crime do dirigente partidário ou do candidato que se apossar do dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, agora, além disso, tem esse crime também na lei eleitoral. Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, de minha parte era isso. Eu quero agradecer aí a presença de vocês terem me ouvido aí ao longo dessas quase 2 horas. Espero ter pontuado aí algumas questões aí especificamente em relação ao registro de campanha, e volto a agradecer aqui os coordenadores, doutora Milton, doutora Karina, que me convidaram para fazer essa palestra no dia de hoje, agradecer o ILP, que também está abrindo espaço, e agradecer a Deus que tudo nos permite. Obrigado, até mais. Só queria fazer um convite a vocês. Nós estamos com um curso de especialização em Direito Eleitoral no IDP São Paulo, em parceria com o ILP. O ILP, em razão desse convênio, esse curso de especialização vai sair com desconto bacana. E também, ontem, pedi para eles fazerem um desconto um pouquinho maior, aí deram mais 5% para quem for meu aluno. E é muito importante para quem quiser realmente se especializar na matéria, né? Porque o Danilo falou, é importante que o advogado, o profissional, enfim, até porque esse curso não é aberto só para advogado, é para pessoas bacharéis também em outras áreas, como ciências políticas, né? Todas as áreas relacionadas com a política, enfim. Então, quem tiver interesse, é só entrar no site IDP São Paulo, Instituto de Direito Público, informar que é aqui, né, do ILP, da Assembleia Legislativa, que tem um desconto para fazer o curso. O curso tem duração de 2 anos, né, uma especialização mesmo, e as aulas são sexta-noite e sábado de manhã a cada 15 dias. Isso para quê? Para a gente favorecer também quem vem de longe ou quem tem uma carga de horário muito pesada, como é a de vocês. Muito obrigada.